Shalom, igreja. Imitar a Dayana, né? Shalom, igreja. Acho que a senhora por mim. Tá vendo, Daiane? Daiane depois vai assistir, tá vendo ela imitando você. Senhor, nós te agradecemos pela vida da tua filha, da tua serva, e te pedimos em nome de Jesus que flua sobre ela o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento da tua palavra, que vidas sejam edificadas, que toda sombra de dúvida sejam dissipadas, que haja, Senhor, unção na liberação do aprendizado, unção para recebermos o aprendizado, tudo para a glória e honra do teu nome. No nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastor. Shalom, igreja. Agora eu vou falar com a minha voz. O pastor falou o versículo que eu iria iniciar esse estudo hoje. Débora, você coloca aí, por favor, Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ou anátema, né? Como diz a versão Almeida. Então, pode vir anjos do céu, ou qualquer outra pessoa anunciando um evangelho que não seja pautado nas Escrituras, que seja maldito. É por isso que é muito importante estudar sobre seitas e heresias. Ivna, o que é uma seita? A seita é toda aquela religião que ela não está firmada nos pilares da Bíblia Sagrada. Ela sempre vai ter outro livro para afirmar algo que eles falam. Eles não acreditam na Trindade, a salvação, eles sempre colocam algo para... algum pré-requisito para a salvação, e os pilares da Bíblia Sagrada diz ao contrário, né? A salvação é pela graça. Nós não precisamos de outro livro, porque nós já temos a Escritura Sagrada, então nós não precisamos de outro livro. Então vamos começar a falar hoje sobre o mormonismo. Como o pastor falou, aqui a gente não vai falar de pessoas. Os mormons, eles fazem parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui nós não vamos atacar pessoas, mas nós vamos falar sobre a doutrina que eles pregam. E vamos refutar com base na nossa doutrina, que é o cristianismo, a Bíblia Sagrada. Eles não se consideravam cristãos até um pouco tempo, mas agora eles dizem que são cristãos. Por que estudar falsas doutrinas? Aí você me pergunta, mas Ivna, por que eu tenho que estudar sobre mormons, sobre adventista, sobre islamismo? Por que eu tenho que estudar sobre isso? Porque a Bíblia alerta sobre falsos ensinos. Por isso precisamos conhecer as falsas doutrinas, os falsos profetas, os falsos evangelhos, para não sermos enganados. Lá em Mateus 24:4 diz que vede que ninguém vos engane. Então, por que é que o pastor ele frisa muito que a gente lê a palavra de Deus? Porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você conhece tanto a Bíblia, quando você vê uma falsa doutrina, você vai perceber logo, não, isso é falso. Então, é por isso que a gente tem que estar firmado aqui na palavra, para que a gente possa saber o que não é uma doutrina verdadeira. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a verdade, a palavra, lá em João 8:32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, qualquer vento de doutrina aí, qualquer convite, vamos ali na minha igreja, que é boa, que é legal, lá tem uns meninos bonitos, de gravata, camisa branca, vamos lá. Aí você vai, chega lá, fica encantada, eles começam a pregar heresias e você nem percebe. Por quê? Como você não está firmado na palavra, qualquer coisa que eles disserem, você vai ter como verdade. Então, é por isso que nós temos que aprender. Pode passar, Débora. A importância de identificar as seitas. Seita, normalmente eles usam... Ivna, mas os mormons eles usam a Bíblia. Usam. Eles usam linguagem cristã. Usam. Eles falam de Jesus. Fala. Mas eles ensinam outro evangelho. Então, não é só aquele que diz Senhor, Senhor, como o pastor falou aqui, que
ele fala de Jesus, então é correto. Não. A gente tem que refutar com base na Bíblia. Por isso, devemos examinar tudo pela Bíblia, defender a verdade e proteger a igreja e a fé, né? Proteger a nossa fé. A gente tem que fazer igual os bereanos, né? Os bereanos, quando tudo que era pregado, eles iam olhar na Bíblia se estava correto. Então, nem tudo aquilo que você vê na internet, a internet está cheio de coisas falsas, a internet. Às vezes, eu recebo um vídeo que eu digo bem assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa tem tanto tempo de igreja e me manda um vídeo desse? Será que a pessoa não sabe que isso daqui é errado? Então, assim, não é tempo de igreja, não é tempo de esquentar banco aqui, é tempo de se dedicar a meditar na leitura da palavra. Então, não adianta você estar aqui 20, 30, 40 anos e você não ler a Bíblia. Qualquer videozinho que te mandarem no WhatsApp, você vai mandar. Qualquer videozinho que te mandarem no Instagram, você vai mandar. Quando você vai ver, cheio de heresias. Então, fuja dessas coisas. Nem aceite convite, viu, para ir nessas igrejas, porque vai que você não esteja muito firme e possa até ficar por lá. Próximo, Débora, por favor. Esse cara aí é o Joseph Smith, olhos azuis, é um americano. A Giovana, ele é o fundador do mormonismo, né? Nós vamos estudar um pouquinho da história agora, só um contexto histórico para vocês saberem como tudo começou. Pode passar. O fundador é ele, Joseph Smith. Ele nasceu em 1805, em Vermont, Estados Unidos. Era de família simples, família pobre. E aos 14 anos ele afirmou ter tido uma visão. Segundo ele, Deus Pai, Jesus Cristo, teria aparecido para ele. Geralmente, esse pessoal de seitas, eles sempre afirmam que Deus apareceu, eles afirmam que teve visões. Eles não provam nada, né? Mas eles afirmam e colocam em escrito. Só que as pessoas procuram algo e não encontram nada. Não tem base arqueológica, não tem base de nada do que eles falam. Pode passar. As primeiras visões, né? Segundo o relato mórmon, em 1820, houve a primeira visão, Deus Pai Jesus aparece a ele e diz que todas as igrejas estavam erradas. Na realidade, ele estava procurando uma igreja para ir. Então, ele disse que, nesse momento, Jesus apareceu para ele e disse que todas as igrejas estavam erradas. Disse para ele que já existia a batista, a presbiteriana, outras igrejas, mas nenhuma estava certa, todas estavam erradas. Então, em 1823, um anjo apareceu. Então, Mormon, ele não é o fundador da igreja. Ele diz que ele recebeu uma visão e ele recebeu uns escritos de outro livro. Foram placas de ouro, ele recebeu. Então, ele ficou com esses escritos e ele escondeu. Quando foi em 1823, quando ele já havia morrido, Moroni, que é o filho dele, as placas estavam escondidas, mas Moroni sabia onde estavam essas placas. Então, um anjo ele revelou as placas a Moroni, né? Revela as placas de ouro contendo o evangelho perdido. E Moroni era filho de Mormon. Então, Moroni aparece para Joseph Smith, ele estava num quarto uma noite, e ele ouviu uma voz, e era Moroni, ele já havia morrido, mas ele apareceu como um anjo para Joseph Smith. E avisando para ele que existiam as placas, disse o local que estavam essas placas, e que seria um outro evangelho. Não apareceu só uma vez, ele apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, ele achava que estava louco, Joseph Smith, e falou para o pai dele chegou e disse bem assim, não, vá à procura dessas placas. E ele saiu como se fosse uma caça ao tesouro, disse que ele era bom nisso, de caçar tesouro, e ele foi à procura dessas placas, e quando ele encontrou, ele começou a escrever o que estava escrito nas placas. Só que ele disse que tinha horas que ele nem lia o que estava escrito nas placas, ele apenas escrevia como se fosse uma revelação. Pode passar. Então, ele afirmou que encontrou as placas de ouro e recebeu revelações para traduzi-las. E a tradução deu origem a esse livro aqui, que é o Livro dos Mormons.
Aqui está. Esse livro aqui eu ganhei de uma prima minha. A família de meu pai tem um irmão, que a família dele toda é mórmon. Então, minha prima já tentou fazer estudo comigo, eu não quis, mas ela me deu o livro, eu guardei só para base de estudo mesmo. Na realidade, eu nem li todo, só li algumas coisas que, quando a gente está estudando, para ver se é verdade mesmo que está aqui no livro. E é. Então, esse livro foi Joseph Smith que traduziu. E aqui tem o nome das pessoas que foram testemunhas desse livro. A Bíblia tem vários testemunhos que escreveu a Bíblia. Mas eles aqui só tem, parece que são 12 pessoas que são testemunhas que esse livro é verdade. E é tudo da mesma família. 8 testemunhas, viu? E é tudo basicamente da mesma família. Olha as testemunhas. Então, em 1830, a publicação do Livro de Mórmon e a fundação da igreja, que ela foi fundada por Joseph Smith. Agora vamos ver. Eles afirmam que existe mais de um Deus. Só que a Bíblia ensina que há um só Deus. Está lá em Deuteronômio 6,4, Isaías 43,10. E os mórmons, eles ensinam que existem muitos deuses e que o homem pode tornar-se um Deus ou herdeiro através da exaltação. Ele diz que o homem ele pode chegar a um patamar de se tornar um Deus. E eles afirmam até que Deus era homem que se tornou Deus. É um ser exaltado. Reparem, aí como é que uma pessoa se cria às vezes eu fico até me perguntando, porque eu tenho amigos que foi criado lá na Assembleia e tudo, e a gente sempre tem esses ensinamentos na EBD sobre seitas e heresias, sempre tem isso daí, a pessoa estuda isso a vida toda e depois, quando chega a uma certa idade, vai e se torna mórmon, entra para uma... Como eu tenho uma amiga que recentemente se batizou lá na igreja dos mórmons. Eu disse, meu Deus, estava na igreja, mas não entendeu nada. Então, é por isso que é bom sempre estar pesquisando e procurando entender para que ventos de doutrina não venham nos enganar. Porque isso é barbaridade, né? A gente fica olhando, meu Deus, como é que tem gente que acredita nisso? Mas tem. Próximo. Quem é Jesus? A Bíblia ensina que Jesus é Deus eterno, está lá em João 1:1, e Criador de todas as coisas, Colossenses 2:9. Então, o mormonismo ele ensina que Jesus é filho espiritual e irmão de Lúcifer. Eles afirmam que Deus tem uma mulher, e, através dessa mulher, Deus teve Jesus, que é um filho espiritual. Eles afirmam isso, e que Jesus é irmão de Lúcifer. Aí você diz assim, meu Deus, como é que tem gente que acredita nisso? Tem. Só a base de conhecimento, o mormonismo ele tem 17 milhões de adeptos, de fiéis no mundo. É uma religião que cresce muito. Eles investem muito no evangelismo. Eles investem muito nisso. É por isso que você sempre encontra aí os mormonzinhos de 2 em 2, por aí nas casas pregando. Ele investe muito nos jovens, por isso que eles incentivam os jovens a passarem 2 anos fazendo missão. Durante esses 2 anos, eles não podem namorar, não podem se envolver com ninguém. Eles vão para uma cidade. Eles investem no idioma. Se você não sabe o idioma, eles investem em você, para que você aprenda o idioma. Eles investem, eles dão todo um aparato para que você possa fazer missão. Então, existe 17 milhões de fiéis ao redor do mundo. O Brasil é o 3º país com mais adeptos, só perde para os Estados Unidos e para o México. O México porque fica vizinho lá, né, onde surgiu, mas o brasileiro ele é muito fácil, porque o brasileiro ele é muito religioso. Então, ele se apega a tudo que vem, religião e tal, ele se apega. Então, assim, o Brasil é o 3º país com mais fiéis do mormonismo. Eu acho bonito uma coisa neles, porque eles fazem bem feito aquilo que eles têm para fazer. Se é um falso evangelho que eles estão ensinando, eles estão fazendo isso com afinco. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles fazem o que a maioria de nós, não estamos fazendo.
E eles fazem isso muito bem feito e com afinco. Eles se dedicam em aprender outra língua. A minha prima é casada com um mormon, ele é americano. Ela conheceu ele em Campinas durante a missão. Eles não namoraram durante a missão. Ele voltou para os Estados Unidos depois de 2 anos. Eles começaram a namorar. E ela se casou e mora lá nos Estados Unidos. Mas ele fala português melhor que eu. Ele é americano, mas ele fala muito bem o português, fala outras línguas também. Então, assim, eles se dedicam para pregar o evangelho, a aprender outro idioma, a aprender a cultura do local, a ser... Eles são pessoas que não dão mau testemunho onde eles andam. Então, assim, o que eles estão fazendo era o que nós deveríamos fazer, porque nós temos a verdade e eles estão pregando uma mentira, mas eles estão pregando uma mentira de uma maneira de afinco, o que nós não estamos fazendo. Então, que nós venhamos a nos despertar, porque os filhos das trevas estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. O próximo. A salvação. Eles ensinam que... A Bíblia ensina que a salvação é pela graça. E eles ensinam que depende de obras, obediência e fidelidade. A Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, eles ensinam que precisa. Eles têm rituais para a salvação, eles têm um bocado de coisas para pré-requisito para a salvação. Próximo. Revelação e autoridade das Escrituras. O cristianismo bíblico ensina que a Bíblia é suficiente, a revelação já foi concluída e a Bíblia é a única revelação suficiente e final de Deus. A gente não precisa de mais nada, porque a gente já tem a revelação aqui na Bíblia. Mas eles ensinam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas pode conter erros. Ele diz que durante o tempo... A Bíblia ela foi obtendo erros, né? Os escritos foram sendo errados. Então, seria necessário outros livros para completar a revelação. É por isso que eles, além desse livro aqui, eles têm mais 2 livros, que é para completar a Bíblia. Só que a Bíblia alerta, né? Não acrescentar novas revelações à palavra. Está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Que seja anátema, né, como nós lemos de início, que está lá em Gálatas 1:8. Pode passar, Débora. É uma coisa bizarra que eles fazem. Batismo pelos mortos. Só que a Bíblia ela ensina que cada pessoa responde por si diante de Deus. Está lá em Hebreus 9:27. A decisão da salvação acontece em vida. Está lá em 2 Coríntios 6:2. E o batismo é para quem crê. Só que eles ensinam que uma pessoa viva pode ser batizada no lugar de alguém que já morreu. Você imagine, um parente seu morreu, e você chegar lá e dizer bem assim, não, eu vou ser batizada para que ele possa obter a salvação. Isso é bíblico? Não, né? Então, eles... Aí um dia minha prima chegou lá em casa, ela falando bem assim, perguntando a meu pai, tio, eu quero saber quero fazer uma árvore genealógica da nossa família, da minha avó, do meu bisavô, não sei o quê. Meu pai, eu não sei nada disso não nem lembro mais. Aí ela falou, não, eu quero saber. Aí depois foi que eu fui entender. É porque eles acreditam que lá no céu a família vai ficar junta. Todo mundo vai ficar junto. Então, eles querem, de alguma maneira, que todas as pessoas da árvore genealógica deles sejam salvos e fiquem juntos lá no céu. Então, eles vão lá e se batizam em nome daquela pessoa. Vai lá e diz bem assim, fulano de tal, minha avó, Rosa Maria de Jesus, morreu. Aí minha prima vai lá e se batiza por ela para que ela possa ser salva. Eles se baseiam em 1 Coríntios 15, 29, né? Que é um texto que é meio polêmico, mas só que nesse texto Paulo menciona algo que alguns faziam, mas ele não manda ninguém fazer. Ele apenas usa o exemplo para argumentar sobre a ressurreição. Então, eles usam esse versículo como base para que as pessoas possam estar se batizando pelos mortos. Eles têm o maior arquivo do mundo
sobre árvore genealógica é deles. Eles guardam esses arquivos lá em um museu lá nos Estados Unidos. Eles guardam esses arquivos porque eles têm como base que eles, se batizando por essas pessoas serão salvas. Que barbaridade, né? Vou pegar aqui outros. Eles dizem que só um minutinho. É algo curioso que tem aqui também. Já falei, né, que eles dizem que Deus era casado, tem uma esposa, que Jesus é... isso mesmo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina que as famílias podem ficar unidas para sempre na eternidade. Mas isso não é necessário. Mas para isso é necessário um ritual no templo chamado selamento. Então eles fazem como se fosse. Vocês já viram falar da maçonaria, né? Eles têm algo lá que ninguém pode saber. É algo secreto. E os mormons, eles têm alguns rituais também que são secretos lá, só entre eles. Eles não podem falar. Só que tem gente que vai lá e sabe e depois sai falando, né? Aí eles têm esse selamento, que é entre marido e esposa, entre pais e filhos, e até para antepassados que já morreram. Ele faz esse selamento porque eles dizem que quando eles morrerem, no céu, eles vão ter um lugar reservado e vai ficar todo mundo junto. Então, eles prezam muito por essa árvore genealógica para que eles possam se encontrar durante aquele dia. Só que a Bíblia não fala, né, nada sobre isso. Então, o que não está na Bíblia, a gente tem que jogar fora e não aceitar. É por isso que eu digo que, às vezes, a gente diz, eu vou visitar aquela igreja porque isso e aquilo, não sei o quê. É bom até não ir. Porque se você não estiver firmado na palavra, se você não estiver baseado, a sua fé ainda não estiver firme, se você for, como eu disse, pode até ficar. Porque eles têm argumentos muito bons. Então, se você não sabe refutar um argumento, você vai dizer assim, e é verdade mesmo, eu vou acreditar nisso. E você fica lá. Como eu conheço muitas pessoas que foram criadas no cristianismo, hoje em dia são Testemunha de Jeová, hoje em dia é adventista. Então, assim, você precisa saber no que você está firmado. Então, a nossa base, a nossa regra de fé é a Bíblia. Então, a gente tem que saber a Bíblia muito, tem que saber muito a Bíblia, para que quando vier alguém dizer, isso e aquilo, não está na Bíblia. E não queira dizer, não, eu sou... Às vezes você nem lê Bíblia, faz da igreja um fast food, vem, come aqui, se alimenta, dia de domingo, depois vai, não volta a ler mais, não estuda, não procura fazer um curso, nada, aí faz, eu sou isso e aquilo. Quando vai ver, está no espiritismo, está pagando promessa, está indo para lugares que não condiz com a sua fé. Então, é bom você estar firmado na palavra. Não basta ter fé, é preciso defendê-la. Então, não basta você dizer que você tem fé. Você não vai estar brigando com os mormons, você não vai estar brigando com pessoas de outras seitas, que vai ser explanado aqui nas próximas quinta-feiras. Não foi para isso que Deus nos chamou. Mas você precisa saber e você precisa refutar quando eles chegarem em sua casa, se tiver algum amigo no trabalho, na escola, e tentar empurrar algo para você, você precisa dizer assim, não, eu estou firmado na palavra. E você precisa entender, você precisa conhecer. Essa matéria ela tem no Mício, e nós aprendemos muito no Mício sobre seitas e heresias. É lá no 4º período, tem essa matéria, e é algo que a gente precisa saber. Não é besteira, para que eu quero saber sobre isso? Não. Você precisa saber o que as pessoas estão dizendo aí. Você precisa saber sobre essas barbaridades que eles estão dizendo, para que você possa saber o que é o verdadeiro evangelho através da Bíblia. E é muito mais difícil você ganhar uma pessoa dessa para Jesus
do que você ganhar uma pessoa que está no mundo que não conhece a palavra. Porque essas pessoas, elas têm por certo que a salvação é só através dela, é só através do livro dos Mormons, é só através dos ensinamentos dela. Então, é muito difícil. Às vezes, é melhor você nem perder tempo com essas pessoas, fazendo evangelismo, fazendo discipulado com essas pessoas. Às vezes, não é bom nem você perder tempo, porque é melhor você ir lá fora, os campos estão brancos, pregar o evangelho lá fora, do que você estar pregando para essas pessoas, porque é muito difícil você ganhar uma pessoa dessa para Jesus. Porque, para elas, a verdade está na igreja dela. A verdade é o que Joseph Smith falou, Ellen White falou. A verdade é o que está nos escritos dele, nem é a Bíblia. Eles têm mais, o livro deles tem mais valor do que a Bíblia para eles. Então, é perda de tempo você chegar e pregar o evangelho para essas pessoas. É melhor o seu alvo ser essas pessoas que estão no mundo, porque elas estão sedentas pela salvação. Então, era isso, que nós possamos defender a nossa fé com todo o afinco, como eles defendem a fé deles. Amém. Bom, tem algumas curiosidades, né? Os Mormons, eles não aceitavam pessoas negras, né? Eles não aceitavam negros. Aí eles vieram para o Brasil. Olha o problema que eles arrumaram. Porque no Brasil é todo mundo misturado. E lá não basta você ter a pele clara. Você tem que ser 100% branco, né? Dentro da cultura deles. Não basta você, mas eu tenho a pele clara, eu seria. Não, você não seria. Você seria classificado como mestiço, ou algo assim desse tipo. Então, eles pregavam o racismo, né? Eles tinham a questão de racismo, questão racial, e a poligamia. O tal do Joseph Smith teve de 30 a 40 esposas. 30, 40 esposas. O cara era terrível. Era terrível. E, segundo as más línguas, vocês podem pesquisar isso depois, eu não vou afirmar, mas vocês podem pesquisar, tá bom? Estava envolvido com roubo de cavalo. Pastor, além de tudo isso, esses problemas todos, sim. Mas, gente, começa com um camarada dizendo que teve uma visão de Deus. Que Deus deu umas tábuas que ninguém nunca viu. Só ele viu. Você está entendendo? É muito fácil alguém chegar, um maluco chegar e dizer assim, Deus apareceu para mim e me entregou umas tábuas secretas, misteriosas. E a tábua diz isso. E Jesus veio aqui na América porque fez assim, assim. E aquilo que nós temos é maior do que aquilo que foi recebido pelos apóstolos, porque nós temos a última revelação. Olha a sagacidade do diabo. Para os Mormons, o que eles receberam é a última revelação. Então, a sua Bíblia está obsoleta. Pastor, mas eles não usam a Bíblia? Usam porque a nossa cultura é cristã. Então, se ele quer chegar na sua casa, você sendo evangélico ou católico, você se abre, porque você... mas eu vou falar de Jesus, eu vou falar da Bíblia, certo? Mas é apenas um pretexto, porque a última revelação dos Mormons é o livro de Mormons. Vocês estão entendendo? Por isso que é diabólico. Conforme o texto que a nossa irmã leu, Gálatas 1:8, a Bíblia diz que se, ainda que um anjo do céu viesse pregando outro evangelho, deveria ser considerado o quê? Vocês sabem o que é? Maldito, amaldiçoado. Pastor, o senhor está dizendo que se um anjo chegar para o senhor e disser, Sid Clay, eu tenho uma nova revelação para te dar. Algo que não foi visto nem pelos apóstolos, nem por Paulo, nem por João. É a última revelação. Ele dizia, está tentando me enganar, capeta. Sai! Repreenda, é demônio. Repreenda, é demônio.
Pastor, mas apareceu na forma de um anjo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, escuta bem isso, que o diabo, ele pode se transfigurar num anjo de luz. Aí ele chega todo bonitão para você, loirão, bonito, olhos azuis, alto, né? Os cabelos loiros, e diz: venha. Você está entendendo? Queridos, é por isso que nós precisamos examinar as Escrituras. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse: mas o sinal da salvação é esse. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, mas eu conhecia a Bíblia. Eu disse: não, a Bíblia não diz que o sinal da salvação é esse. A Bíblia diz que o sinal da salvação na vida do crente é o Espírito Santo habitando dentro dele. E eu disse bem seguro, porque eu conhecia as Escrituras. E eu disse: está lá em Efésios 1, versículo 13. E ela abriu, a pessoa abriu, e realmente constatou que o que eu estava dizendo era verdade. E eu pedi: agora me mostre onde é que tem que o sinal da salvação é esse aí que você falou. E ela não sabia. Mas ela estava falando aquilo que foi dito para ela, mas ela mesma não conhecia as Escrituras. Querido, se você não conhecer as Escrituras, você pode ser facilmente enganado. Se eu não conhecesse, talvez eu pudesse ter sido enganado. Mas é como eu falei para vocês aqui. Uma vez um investigador dos Estados Unidos veio ao Brasil, e ele era o maior perito em questão de falsificação de dólar, da nota de dólar. E os jornalistas perguntaram para ele: quanto tempo o senhor gasta estudando as notas falsas de dólar? Quanto tempo o senhor gasta estudando notas falsas de dólar? E ele disse: eu não gasto tempo nenhum estudando nota falsa. Eu estudo a nota verdadeira. E eu conheço tão bem a nota verdadeira, que se eu pegar uma nota falsa, eu percebo na hora que é falsa. Querido, você precisa estudar tão bem as Escrituras, que no momento que você ouvir algo que não condiz com as Escrituras, você de imediato você sabe: isso aqui não é verdade, isso é uma heresia, é uma mentira que está sendo pregada. Tá certo? E por último, essa questão que ela colocou: se batizar pelos mortos. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, diz o quê? Alguém lembra? Vamos lá. Hebreus 9, 27. Quem não lembrar, abra sua Bíblia, por favor, para você lembrar. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, ao homem, está falando ao ser humano, está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrentará o quê? O juízo. Não existe essa história de que alguém morreu, aí Cicrano vai lá, se batiza por ele e muda a sentença e o juízo. Não existe isso. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. É por isso que a Bíblia diz: se hoje, olha, a Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Então, a admoestação, a advertência da palavra é: se hoje você ouvir, não endureça seu coração. No catolicismo, o que acontece? Alguém morre, o que a família faz? No catolicismo, o que se faz? Missa de 7º dia, missa de mês e de 1 ano, né? Para que servem essas missas? Alguém sabe para que serve? Para salvar a alma de onde? Do purgatório. Tirar ela do purgatório e levar para o céu. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem. Mas não é só o catolicismo que erra. Os mórmons também. E eles fazem pior. A pessoa se batiza pelos mortos, para que o morto seja salvo porque você se batizou por ele. Não é incrível isso? Pastor, e por que tem 17 milhões de pessoas seguindo algo que está errado? Porque se você prega uma mentira com tenacidade, com garra, se você prega uma mentira com convicção, as pessoas vão acreditar. Você está entendendo? Se alguém prega uma mentira com convicção, as pessoas, preste atenção aqui, ó, as pessoas vão acreditar.
Agora, se você prega a verdade sem convicção, se você prega a verdade sem você mesmo crer na verdade, as pessoas não acreditam. O problema da igreja é que às vezes nós pregamos a verdade como se estivéssemos pregando mentira. E muitas seitas acabam pregando mentira como quem estivessem pregando a verdade. Então nós precisamos pregar a verdade como quem sabe que é verdade. Amém, querido? Então que você se levante para pregar a verdade sabendo que é a verdade. Há esse testemunho do pastor. Ele disse que lá, não me lembro agora, acho que era a Coreia. Ele estava pregando a palavra, pregando a verdade, e ninguém se convertia. E ele viu alguém pregando a mentira, e as pessoas ouvindo e dando ouvidos. E ele perguntou para aquela pessoa, ele disse: como é que pode? Eu estou pregando a verdade e as pessoas não me ouvem. Você prega mentira e as pessoas estão te ouvindo. E aquele homem disse para ele o que eu estou dizendo para vocês. Ele chegou para os olhos dele e disse assim: é porque eu prego a mentira como quem estivesse falando a verdade, e você fala a verdade como se estivesse falando a mentira. Então nós precisamos pregar a verdade como quem sabe que está falando a verdade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Hoje eles já aceitam, eu falei que eles eram racistas, hoje eles já aceitam pessoas de cor, né? Até por causa dessa mistura, aqui no Brasil não dá, senão não dava para implantar um hormonismo aqui no Brasil, né? Hoje eles gostam de ser chamados de os santos dos últimos dias, mas não dá, mas a origem é essa. Mas que o Senhor abra os nossos olhos e nos ajude a compreender as Escrituras de tal forma que sejamos pessoas que conhecem a verdade, a ponto de que, se ouviram a mentira, uma heresia, sabem que aquilo é errado. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento, abra nossos ouvidos, Senhor, e capacita a tua igreja para que nós conheçamos a verdade. Conforme foi dito nessa noite, conhecereis a verdade vos libertará. Nós oramos para que isso seja uma realidade no meio desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Que cada um aqui conheça tão bem a tua palavra, conheça tão bem a voz do teu Espírito Santo. Senhor, que nós não sejamos enganados por nenhuma seita, por nenhuma heresia, por nenhum falso evangelho, mas que nós possamos, Senhor, nos voltar para a verdade que liberta. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Acho que nós não tiramos dízimos. Vamos consagrar ao Senhor enquanto louvamos ao Senhor. Dó maior. A tua palavra, Senhor, escondi. Que você possa esconder também a palavra do Senhor no coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Enquanto isso, você pode consagrar ao Senhor dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti,
tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar, contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Declare bem forte: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos e te pedimos no poderoso nome de Jesus que estenda a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, que mesmo em tempo de adversidade o Senhor manifeste a tua provisão, como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós declaramos que o Senhor é a fonte de recursos do teu povo, que o Senhor é aquele que supre as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas, declaramos a semente plantada, gerando frutos para o louvor da tua glória. Abençoamos também, Senhor, com uma noite de paz, uma noite de descanso na tua presença, que nenhum espírito, Senhor, que venha atrapalhar o sono e os sonhos dos teus filhos, que o Senhor guarde enquanto os teus filhos dormem, que o Senhor traga as provisões, que o Senhor vá preparando, Senhor, todas as coisas, porque a tua palavra diz que assim faz o Senhor enquanto os teus filhos dormem. Seja isso para o louvor da tua glória, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Sábado, a